Eu vou conversar sobre esse assunto com o psicólogo e educador social Eduardo Mota, que também é integrante do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre os conflitos que envolvem essa questão aí da redução da maioridade penal. Bom dia. Wilker, bom dia também, Maiara, que Bom nos ajuda dia. aí a pensar a respeito de um tema tão delicado, né? Pois é, e essa redução da maioridade penal é apontada por muita gente como a solução para a violência. Você concorda com com esse posicionamento? Qual que é a sua avaliação com relação a esse tema? Wilker, na verdade, a pauta da redução da maioridade penal, ela se inicia desde 1990, quando o Estatuto propôs uma outra forma de lidar com os casos de ato infracional, de violência cometida pelos nossos adolescentes, né? Então, ela é um assunto que acompanha a sociedade brasileira com essa vontade, essa sanha punitivista, né, que entende que o encarceramento é a resposta ao arrepio de todos os dados, né? Todos os números que se tem a respeito do sistema prisional comparado ao sistema socioeducativo dizem para a gente que o sistema socioeducativo é muito mais eficiente no cumprimento do seu papel, né? Mas, infelizmente, medidas até, diria, inconsequentes de parlamentares, de gestores, né, que apostam nesse modelo do encarceramento pelo encarceramento como resposta e que, infelizmente, não cumpre o seu papel. Vale a gente lembrar que nós temos aí cerca de 800 mil pessoas presas no país. A nossa população carcerária, ela é muito grande, né? Quais você acha que seriam as principais consequências sociais dessa redução da maioridade penal? Reduzir a maioridade penal significa dizer que, ao cometimento de algum equívoco, de algum erro por parte dos nossos adolescentes, erros graves, inclusive nos casos de homicídio, né, ele teria de primeiro plano a adolescência sequestrada pelo Estado, sequestrada para um modelo, diria que quase de masmorras que a gente tem hoje no sistema prisional, que não garantem direitos, que não permitem que o sujeito faça uma reflexão a respeito dos seus atos e o pior, né, que ao final do cumprimento da pena devolvem à sociedade, às vezes, indivíduos piores do que entraram dentro do cárcere. Os danos são justamente da ampliação da permanência do tempo e dos prejuízos que isso causa para o resto da vida, né? Você abre uma janela de piora da qualidade de comportamento, da possibilidade de convivência desses adolescentes, e, de outro lado, você abre uma expectativa na sociedade também da ampliação em relação ao direito de dirigir, ao direito de, inclusive, proclamar a independência das suas famílias mais cedo, né? A partir do momento que você reduz essa maioridade para 16 anos, você pode, sim, discutir na sociedade também que esses adolescentes possam ter veículos e dirigir, né, com carteira e outras responsabilidades que são próprias da vida adulta. Maiara, agora a gente analisando os conflitos que já são inerentes à juventude, né? Você acha que pode ser essa solução, reduzir a maioridade penal, pode trazer ou a solução ou mais prejuízo para esses adolescentes aí? Eu acho importante a gente ressaltar que dentro do sistema prisional existe 70% de reincidência. Então, se a punição fosse uma resposta para diminuir a criminalidade, isso não aconteceria, né? Estamos falando de uma fase de desenvolvimento. Quando você tira essa criança, esse adolescente da sociedade para prender, você está tirando dele o direito de desenvolvimento, né? Punição não vai diminuir a criminalidade. Eu acredito que não é essa a solução. A gente precisa de políticas públicas onde se traz promoção e prevenção de saúde, educação, lazer e outros direitos que eles precisam nessa fase. Que a chance deles retornarem a esse mundo da violência é muito grande, né, Eduardo? Acho que segue nessa mesma linha que você trouxe para a gente. Não é a solução, pode gerar, pelo contrário, né, aumentar ainda mais a violência, porque ele entra ali e a chance de voltar ainda mais violento é muito grande, porque a gente sabe que dentro dos presídios se aprende muito daquilo que não é positivo de forma alguma. Você concorda com isso, né, Eduardo?
Sim, concordo. Essencialmente, aqui não se trata de dizer que, seja no mundo adulto ou no mundo dos adolescentes, não se deve responsabilizar. É preciso responsabilizar, isso faz parte do amadurecimento, né? Responder pelos seus atos, sejam eles quais forem, né? É importante e necessário, isso faz parte da vida adulta. Agora, responder de maneira adequada em espaços e ambientes que permitam, de fato, uma mudança de comportamento, em espaços e ambientes que permitam que esses sujeitos, sejam eles adolescentes ou adultos, tenham condição de se inserir no mundo do trabalho, de ressignificar a sua vida perante eles mesmos, né, de uma reflexão interna a respeito do que cometeram e de ressignificar a sua existência perante uma sociedade, onde essa sociedade pode acolhê-los de volta em condição diferente daquela que eles entraram quando iniciaram o seu processo de responsabilização. No caso dos adolescentes especificamente, essa perspectiva que a Mayara traz a respeito do desenvolvimento, é preciso entender que um ano na vida de um adolescente é um tempo enorme, 2 anos na vida de um adolescente, mais ainda, né? E hoje, nossa lógica de responsabilização, ela imputa até 3 anos de reclusão para adolescentes, né, em casos graves com emprego de violência. É muito tempo para o Estado desenvolver um trabalho de qualidade com esses adolescentes e devolvê-los à sociedade em condição melhor do que entraram. Eduardo, você, como eu já disse, é psicólogo e educador social. A gente pode dizer que faltam políticas públicas para ajudar esses adolescentes no período ali, nessa faixa de desenvolvimento. É importante ou seria importante que existisse nas escolas, por exemplo, um atendimento psicológico, um acompanhamento mais de perto desses jovens? Existe uma perspectiva importante aí da presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, né? Já há previsão legal para isso, ainda falta a implementação dessa previsão legal, mas o avanço do trabalho educacional, né? E aí, para além dessa educação formal, bancária, né? Do acúmulo do conhecimento, mas para uma educação para a vida, é necessário que as escolas, enquanto instituições de Estado, e não só as escolas, mas o sistema de saúde, a política de assistência social, cultura, esporte, lazer, tenham maiores condições de dialogar para a construção de uma sociedade que não seja necessariamente pautada na violência e no castigo. Avançar para reflexões onde há uma corresponsabilização no ambiente escolar, em todos os espaços, que a sociedade delega o cuidado dos seus adolescentes, das suas crianças e adolescentes, né? Famílias delegam o tempo todo a outros o cuidado com suas crianças e adolescentes. E esses espaços precisam dar conta de construir um processo que seja pautado numa cultura de paz, numa cultura de respeito e desenvolvimento para uma outra sociedade diferente dessa nossa hoje, em que uma pizza é motivo para tiro e homicídio, como a gente viu recentemente. Precisamos pensar a respeito dessa realidade, tentar transformá-la, né? Agora, Mayara, a gente retorna então para aquela questão que você já mencionou, né? Da proximidade ali com os pais. Como o Eduardo disse, muita gente acaba delegando a responsabilidade para outras pessoas. Isso pode ser muito prejudicial mesmo, né? Sim. E aí, Eduardo, uma dúvida que fica com a redução da maioridade penal, a proposta ali que mais avançou até hoje, traz como essa redução aos 16 anos. Né? Nesse caso, como ficariam os mais jovens ali, de 15, 14, 13 anos, como foi o caso que a gente está usando aqui hoje para tratar desse assunto, como gancho para essa nossa entrevista. Como que ficariam essas questões? Reduziria também a idade para ela ser responsabilizada de alguma outra forma? A legislação brasileira, desde 1990, ela prevê que os adolescentes são responsabilizados, né? Esse nível de responsabilização do sistema socioeducativo recai sobre os adolescentes, ou seja, a partir dos 12 anos de idade até os 18, em casos excepcionais até os 21 anos, são passíveis dessa responsabilização através do sistema socioeducativo, que implicam uma série de medidas, dentre elas, a mais gravosa, a mais pesada, vamos dizer assim, que é a medida em meio fechado, né? Medida socioeducativa em meio fechado. Numa perspectiva de redução da idade penal, possivelmente a gente continua com o sistema socioeducativo até os 16 anos, então de 12 a 16 anos, segue a lógica do sistema socioeducativo, com essas 5 medidas gradativas de responsabilização, cuja mais severa é
o sistema fechado, né? Eles ficam retidos em centros socioeducativos, que são espaços que não são um parque, lazer ou hotel para adolescentes, mas infelizmente são espaços ainda com cela, com um sistema parecido em alguns casos com a cadeia, infelizmente, né? E que implica na reclusão desse adolescente. A partir dos 16 anos, em tese, tem dois caminhos apontados aí pelos debates mais recentes, né? Seria de criar um sistema especial dos 16 aos 18 anos, em que esses adolescentes estariam numa condição prisional, mas em um sistema diferenciado do sistema dos adultos, e o outro é que, de fato, o próprio sistema dos adultos seja o espaço de encaminhamento desses adolescentes. Infelizmente, a nossa perspectiva, por estudos, por acompanhamento dessa política pública e ao longo dos anos, e a própria comparação com outros espaços, né, inclusive fora do país, é de que nenhum dos dois modelos atende, de fato, aquilo que se espera como recuperação desses adolescentes. Tá certo, Eduardo, muito obrigado, Eduardo Mota. Obrigado também, Maiara, pela participação de vocês aqui, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito desse tema, que é bastante complexo, né? É uma discussão que precisa ser profunda. Muita gente vai ali no calor da emoção, defende um ponto, defende outro, tem argumentos para defender todas as posições, mas a gente sabe que tudo precisa ser muito bem pensado, porque a gente está falando sobre vidas, está falando sobre a sociedade aqui do nosso país, então a gente não pode tomar nenhuma decisão, no caso a gente, eu digo como governo, como lei, precipitadamente. Muito obrigado aos dois, até uma próxima oportunidade, viu, Eduardo? Até a próxima. Obrigado, Wilker, até mais. Até mais. Mara, obrigado também, viu, pelo seu tempo e pela presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo.